Ao longo dos últimos anos foram plantados no Alentejo milhares de hectares de olival para a produção de azeite. Este foi o maior contributo para colocar Portugal entre os 10 maiores produtores de azeite do mundo. Mas o crescimento tem ameaças. Este ano haverá uma quebra de 28%. Mas se a mosca da azeitona tomar conta das oliveiras, pode perder-se mais de 90% da produção de azeitona para azeite. É aí que entra a ciência. A Universidade de Évora anunciou o desenvolvimento de novos dispositivos para controlar esta praga. Connosco está o investigador no MED, do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento e professor do Departamento de Fitotecnia da Universidade de Évora, Fernando Rei. Bem-vindo. Como é que surgiu esta ideia, professor? Obrigado, boa tarde, Luís, e a todos os ouvintes desta nossa entrevista. Ora bem, esta ideia nasce, na verdade a ideia foi dada por um professor meu, um professor que depois faz parte do projeto, que é um professor de engenheiro mecânico e de educação agrícola, e que falou numa ideia de fazer construir uma armadilha de grandes dimensões, em vez de armadilhas pequenas. E eu fiquei sempre com essa ideia atrás da orelha, e portanto surgiu a hipótese, através de um projeto financiado por fundos regionais, do Alentejo 2020, de construir um protótipo, a ideia era só um inicialmente, que permitisse a sua aplicação em condições de campo, sobretudo em olivais muito intensivos, porque esta técnica de captar em massa é baseada sobretudo em pequenas armadilhas e, portanto, como a ideia é capturar o máximo de indivíduos de uma população, de uma cultura, para que eles tenham pouco impacto nessa cultura, ora, requer que sejam utilizadas muitas armadilhas, quantas mais plantas, mais armadilhas, e portanto isso, embora pudesse haver, e há interesse da parte dos agricultores em fazer técnicas alternativas à alta-química, mas inviabiliza esse trabalho de usar muitas centenas ou até milhares de por hectare dessas pequenas armadilhas. Portanto, a ideia foi construir. A ideia, o nome foi uma estação de captura, devido à sua dimensão, no fundo é uma armadilha mesmo, mas é uma armadilha de grande dimensão, e tínhamos no caderno de encargos duas situações: queríamos que fosse uma armadilha grande e que conseguisse, para nós reduzirmos o número de armadilhas por hectare, que tivesse uma capacidade de atrair os insetos a longa distância, ou quanto maior a distância melhor. Porque isso é um dos problemas que nós temos com as armadilhas pequenas, que é a capacidade de atrair, que normalmente são voláteis atrativos, a média e longa distância, e por isso é que é obrigatório também necessário pôr muitas armadilhas, porque o seu alcance, a sua influência é muito pequena na distância a partir da armadilha. E nós, então, tentámos criar uma armadilha que tivesse uma disseminação não só passiva como ativa desse volátil, como a ventoinha, e por outro lado, queríamos também que fossem estruturas, portanto, dispositivos que requeressem muito pouco trabalho, portanto, fossem o máximo possível autónomos, que era para não termos muito trabalho com a manutenção desse dispositivo enquanto estivesse no olival. Portanto, essa foi a ideia, digamos, em traços gerais, que nos fez avançar com esta proposta. Que depois, no final, conseguimos fazer não um, mas 3 dispositivos. Ora, era isso que lhe perguntava, como é que funcionam estes dispositivos, porque resultou em são 3 equipamentos distintos. São distintos. Eu diria que, no fundo, nós temos 2 estações de captura, portanto, o que nós fizemos foi, a partir do mesmo conceito, do mesmo corpo externo, digamos assim, e desenho, que basicamente para mim, tudo que eu vi e consultei, é um desenho inovador, no sentido é que nós temos uma armadilha que, no fundo, é um tubo aberto nas 2 extremidades, e isso não acontece nas armadilhas normais, nessas tais de pequena dimensão, porque se por um lado pretende-se que entre o inseto, depois pretende-se que ele fique lá retido nessa armadilha. Portanto, tem que ter poucos orifícios, e isso é um dos problemas da disseminação, porque se o orifício é pequeno para impedir que os insetos que entrem saiam, também é pequeno para libertar os voláteis, não é? Portanto, temos aqui um problema de pescadinho rabo na boca. E, portanto, o nosso conceito é um tubo grande, um tubo que foi concebido de materiais baratos, digamos que me fui inspirando nas lojas de materiais de construção. Nós fizemos vários desenhos, vai ser com vários desenhos, e depois tentei simplificar ao máximo e ficou, basicamente, o corpo é um tubo, um pedaço de 70 centímetros de um tubo de conduta de água que se enterra no sol com 30 centímetros de diâmetro. Portanto, comprámos tubos grandes, vários metros, cortámos e isso ficou logo o corpo, digamos, ficou a estrutura. Portanto, ele é aberto às 2 extremidades, o que tem a grande vantagem de circular muito facilmente o ar dentro dessa armadilha, ela depois é disposta verticalmente, e quando o sol quando aquece no interior, portanto, convecção térmica, o ar fica menos denso, e depois, portanto, ascende e sai, e portanto, ele, mesmo sem ventilação forçada, ele já permite maior libertação. E depois temos a ventoinha dentro, que trabalha alimentada a um painel solar, portanto estamos a falar de uma estrutura bastante grande, tem um painel solar, tem um conjunto de eletrónica
com complexidade diferente e, portanto, isto é a ideia geral. Portanto, nós conseguimos disseminar este volátil a uma distância considerável. Nós testámos essa avaliação tanto da armadilha, a tal garrafa Olipo, que é com referência, que é uma garrafa litro e meio com os orifícios à sua periferia. Testámos em ambiente condicionado e o nosso conceito da estação de captura, e enquanto que ao fim de 6 horas não conseguimos tratar o volátil que estava dentro da garrafa de referência, a garrafa de plástico, a mais meio metro no máximo, a nossa ao fim de 6 horas conseguimos tratar a 10 metros do tal volátil. Portanto, é uma diferença muito grande. Ora, isto permite-nos então, e se os nossos dispositivos, digamos, aparelhos químicos para tratar os voláteis não têm a eficácia de uma antena de um inseto, não têm, que detectam coisas mínimas, feromonas sexuais de quantidades mínimas. Portanto, nós especulamos, e isto temos ainda que conseguir avaliar isto no campo, temos vários motivos, desde os projetos, os relatórios que eram recentes e que não temos que estamos a melhorá-los, digamos, em termos de funcionamento, até à pandemia, levou-nos a que nós não conseguíssemos pôr no campo e comparar verdadeiramente no campo a sua função. Mas estamos com grandes, muito animados com estes resultados. Portanto, nós consideramos que conseguimos pôr pelo menos até 15 metros, conseguimos ter uma influência na atração dos insetos. Ora, isto reduz-nos o número de armadilhas por hectare para cerca de 11, 12, é a nossa expectativa, de acordo com essa capacidade. Ora bem, essa é uma vantagem quando, na tal versão da armadilha Olipo, quantas armadilhas seriam necessárias por hectare? Normalmente quantas mais melhor, como é lógico, né? Quanto mais capturamos melhor. O que está aconselhado é uma por cada 2 árvores ou uma por árvore, digamos assim. Num olival intensivo ou sobreintensivo, devido à sua proximidade das árvores, não faz tanto sentido usar esta proximidade talvez tão grande, porque as árvores estão muito próximas, mas eu diria pelo menos umas 1000 ou 500 armadilhas por hectare. Para uma diferença de 11. Sim, para termos. Cá está, porque o problema é este, é que de facto tem pouco poder de atração com os seus voláteis. Portanto, nós temos que pôr muitas para conseguirmos que as moscas passem à volta. O que quer dizer que se houver espaço ou não há armadilha, esse local não vão ser atraídos para a armadilha, porque não tem o volátil que as conduz, que as atrai para a armadilha. Ou seja, neste momento há que estudar também essa distância a que chega o volátil e, se calhar, também outros impactos que possam existir provocados pela armadilha e pela difusão deste volátil, não é? Isto foi tudo. Não, o volátil. Sim, o volátil. Nós temos 2 tipos de voláteis que usamos, nós não inventámos isso, portanto, na verdade, o que nós fizemos basicamente, utilizamos materiais que existem, portanto, o conceito em si não é maneira novo, o que é novo é a maneira como nós chegamos ao objetivo. Nomeadamente esse desenho da armadilha, que é um tubo aberto, porque embaixo tem uma rede que é para os insetos não passarem, e portanto em cima são 30 centímetros de abertura com 6 centímetros de altura, portanto está a ver que é uma abertura enorme, comparando com não há nenhuma armadilha que eu conheça que tenha uma armadilha tão grande para sair os voláteis. Agora temos um problema, portanto, se sai o volátil, a mosca entra, mas também sai facilmente, não é? E é aqui que nascem as duas ideias, as duas diferentes capções de captura. Portanto, se o corpo em si é semelhante, nós depois temos então o problema que é o seguinte, que é como é que nós vamos reter os indivíduos dentro da armadilha, da estação. E, portanto, uma é através de um eletrocutor e a outra modalidade através de placas amarelas que são atrativas para as moscas, com cola. Portanto, elas ficam lá coladas, quando vão para a placa amarela, ficam lá coladas. Portanto, é assim que nós conseguimos fazer a retenção dos insetos que vão para dentro da armadilha. Esta armadilha não é só para a mosca, quer dizer, qualquer insetos que voem, que são atrativos por voláteis, podemos usá-los. Naturalmente, a armadilha com as placas amarelas tem que ser diurna, tem que ter luz para elas verem a placa amarelas. O eletrocutor pode ser usado, por exemplo, com insetos noturnos, com traças, por exemplo. Portanto, é que elas são atraídos por volátil e depois são eletrocutados. Portanto, tem uma polivalência para além disso. Mas dizia bem, estes voláteis que nós estamos aqui a falar, este volátil, normalmente o que nós usamos está indicado é um de hidrogênio sulfato de amónio, uma solução a 4% deste composto, que depois libertam os voláteis que são atrativos, sobretudo para fêmeas, sobretudo quando elas estão na fase de oviposição, porque entendem como uma fonte de alimento, elas precisam de bom alimento para produzirem os ovos, portanto é assim mesmo todos os animais, e não é só específico de facto para este tipo, outros tipos também serão atraídos. Daí que nós também reforcemos com outro atrativo, e esse é específico, que é a feromona sexual produzida pela mosca, pela fêmea da mosca, da azeitona, que é produzida precisamente porque é uma forma de orientar o macho
para a sua localização, porque elas não têm telemóvel, não têm telefones, não têm apitos, portanto, está a haver um inseto com 5 milímetros, como é que vai o outro encontrá-lo? Já falo numa oliveira, quanto mais num pomar, num olival enorme. Portanto, através desta feromonazinha que ela produz, naturalmente com pequeníssimas quantidades, são requisitos mínimos, que também só quando o macho passa na maior proximidade é que vai encontrar, e nós usamos isso, hoje em dia está verificado, vende-se com difusores, umas ampolozinhas que libertam durante 2 meses essa feromona, e portanto vamos usar as duas situações, até porque a feromona atrai mais os machos e o alimento atrai mais as fêmeas. Portanto, vamos avaliar esse impacto, sobretudo do outro atrativo, porque naturalmente não queremos que a armadilha tenha impacto no ecossistema, capturando indivíduos que não são aqueles que nós queremos capturar. E nós temos vários problemas, normalmente a placa cromatrópica, que existe, portanto, as armadilhas amarelas, se metem as placas com cola, é uma armadilha que é usada muito para capturar insetos voadores, para estimar a sua presença. Tem um problema, captura tudo, portanto, tudo que voa, muitas vezes parasitóides vão atrair. Portanto, nós temos essas placas dentro do corpo da nossa estrutura e, portanto, elas não vêm. Só a mosca que vai lá, através atraída pelos voláteis, para que são interessantes, é que vai para dentro e que vê as armadilhas. Portanto, essas placas não têm impacto, de maneira que elas estão fechadas dentro do corpo da estação, que não tem impacto. E, portanto, também o eletrocutor é perigoso. Temos aqui insetos que são eletrocutados, podem saltar e vir em chama e pegar fogo, digamos, ao campo adjacente, e, portanto, por isso é que nós temos o eletrocutor encerrado dentro do corpo da armadilha. Portanto, há aqui, aparentemente, parece que é uma coisa simples, mas há muitas voltinhas, muitos pormenores a tomar em conta, nomeadamente perigo, impacto que possa ter para a cultura, impacto noutros insetos. Portanto, temos de estar sempre com atenção, porque nada é inócuo, não é? Portanto, temos de tentar, pelo menos, se houver algum impacto, temos que o reduzir ao máximo possível. Portanto, já percebemos que não é com vinagre que se apanham moscas. Não, também pode ser com vinagre. Não, pode ser com vinagre. Pode ser com vinagre. Exato, vinagre, água de cozer peixe, água com açúcar. Portanto, há um conjunto grande de atrativos voláteis que atraem moscas e, portanto, utilizamos este porque é mais fácil de nós fazermos, comparamos o composto, fazemos solução 4% e funciona. Portanto, é por esse motivo que há vários, o vinagre, por exemplo. Não. O problema é esse, é depois apanhar as moscas e atraí-las e ficá-las lá, não é? E deixá-las lá. Pois, isso é outro problema que nós temos, que é a questão de essas armadilhas pequenas, se elas apanharem muita mosca, começam depois a combatar, a ficar com muitos insetos na superfície do líquido, o que pode afetar eventualmente alguma volatilidade desse líquido. Então nós temos depois mais tarde que substituir, limpar a armadilha, coisa que nós não pretendemos com as nossas estações de captura, que, por princípio, como elas são grandes, portanto, só no final do ciclo cultural é que, em princípio, possa ser necessário fazer a sua limpeza e manutenção. Portanto, é uma das nossas ideias. A ideia é pouco trabalho, ser autónoma e ter uma capacidade de atração grande à sua volta para reduzir o número de indivíduos e, portanto, foi essas nossas ideias. Essas duas... Professor Fernando Rei, esta é uma ideia e um projeto que já está a caminho de ser patenteado. Quando é que isso poderá acontecer? Em que fase é que estamos neste momento? Pois nós submetemos o pedido, portanto 3 pedidos, na verdade, para o financiamento do projeto, são bastante caros, ao Instituto Europeu de Patentes, que vai averiguar da sua patentabilidade, portanto se não existem patentes, novas invenções já iguais a esta que nós estamos a fazer, e portanto nós submetemos para mais de 1 ano e pouco, mas demora pelo menos 1 ano e meio até ser avaliado, até ser recepcionado, digamos assim, ou oficialmente recepcionado, e depois temos que ter mais 1 ano de processo de avaliação. Portanto, é um processo que demora a ser avaliado. Se tivermos sucesso, esperamos bem que sim, depois tem que ser patenteado em cada país e, portanto, isto depois é uma questão também de dinheiro, como é lógico. Não é? Mas isso pode fazer com que estes equipamentos possam ganhar uma dimensão de produção industrial? Eu penso que sim, mas quem fazer ressalva que nós estamos na fase protótipo, não é? Portanto, nós conseguimos fazer o que eu acho que foi um grande esforço, e eu queria aqui falar, normalmente nas entrevistas e nos artigos nem sempre aparece, todas as pessoas participaram, portanto participei como, digamos, o mentor e quem fez o projeto, mas tive a participação de outros colegas, nomeadamente do laboratório de maquinização do Departamento de Engenharia Rural, o professor Peça, o meu colega António Dias. Eu tive uma participação, uma ajuda muito grande do meu, na altura, bolseiro, Dr. Luís Gomes, agora já não está no projeto, que o projeto foi, digamos, uma ajuda extrema na concepção, na ajuda, na construção, arranjar soluções para os problemas que iam aparecendo, e depois também a participação muito importante do professor Moadine
a Telensani da mecatrónica, do motor mecatrónica, que eu sou o mestre Leonardo, que fizeram toda a parte, digamos, a concepção da parte eletrónica, tem sensores de temperatura, tem conversão de corrente, alterna, contínua, portanto, a parte do painel solar. Portanto, temos uma equipa ainda com algumas pessoas, não é? E, portanto, nós conseguimos avançar com este projeto, conseguimos construir até agora 6 protótipos, 6 cópias de cada exemplar, para testarmos precisamente no campo, e portanto isto é um caminho. Aliás, a minha principal problemática que eu vejo com estas estruturas é ver a resistência do material, porque o nosso verão, como todos sabemos, o nosso verão alentejano é muito potente, é muito forte, e o sol tem uma capacidade muito grande de envelhecer os materiais e degradar os materiais. Portanto, esse é um dos problemas que nós temos, até porque como temos eletrónica embracada, e que temos que ver qual é a sua resistência. Portanto, isto é um problema primeiro, é ver a resistência, e temos que ter que melhorar, lá vai haver coisas que vão ser melhoradas, mas eu penso que o caminho é uma questão de melhorar, é uma questão de baixar os custos também, porque, como já viu, o Luís está a ver, estas duas estações de capturação têm alguns custos, são mais complexos, embora não falamos da terceira armadilha, que essa sim é muito simples, e portanto, mas eu entrei neste caminho, não foi com a ideia de fazer só uma coisa para currículo, ou fazer um pedido de patente, ou o que seja, mas entrei neste caminho com o objetivo de criar alguma coisa que pudesse ajudar alguém. Portanto, a ideia é mesmo essa, e nós temos já uma empresa da região, muito importante da região, que está disponível e está interessada em que nós testemos as nossas armadilhas em condições de campo, nos olivais deles. Portanto, isso é muito, muito, muito importante. E é uma questão de caminho. Para começarmos isto, uma invenção, desde o folha de papel até temos um produto acabado, é como o avião, quando nasceu não era o jumbo que nós temos hoje em dia, não é? Portanto, foram 100 anos. Muito obrigado. Chegar a tanto, mas eu penso que sim, penso que é uma ideia válida. Agora, claro, já tivemos várias situações de no campo dos materiais que obviamente não tão resistentes, como coisas como ter um elástico, o elástico segura uma bateria a seca e parte, portanto vamos ter com a braçadeira, coisas tão simples quanto isto, mas que vamos ter que melhorar e portanto irá seguir o caminho. Esperemos nós que sim. Nunca sabemos o que é o futuro, mas da minha parte tinha interesse nisso, não é? Muito obrigado, professor Fernando Rei. Desculpe estar a falar, eu falo bastante, já tinha dito, é um dos meus, digamos, características de falar muito depressa às vezes, que a dificuldade às vezes me preenderam. Mas assim conseguimos conhecer e perceber melhor tudo aquilo que desenvolve e a investigação que é feita por si e pelos seus colegas na Universidade de Évora. Muito obrigado mais uma vez, professor Fernando Rei. Obrigado. Neste segundo Rádio Ciência do ano, demos a conhecer a investigação na Universidade de Évora que permitiu criar novos dispositivos para combater uma das pragas com maior importância económica em todo o olival, a mosca da azeitona. Ora, boa tarde e mantenha-se sintonizado no Rádio Ciência, na DNFM, no YouTube DNFM e no meu canal 121-124.